Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre do ano de 2020. O tema neste trimestre é o estudo da carta aos Colossenses e a Filemon. Tendo esse propósito de estudo destas cartas, até então estamos na carta aos Colossenses. No presente momento, na lição já de número 6, com o título Heresias que ameaçam a igreja. E o nosso estudo é para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. O texto proposto para estudo nesta lição 6 é no capítulo 2 desta carta, do verso 16 até 23. O propósito do comentador desta lição é destacar uns pontos que conduzem a desvio da vontade de Deus, tratando-se, na verdade, de heresias que podem entrar e nisso prejudicar a igreja. O texto em si, podemos estar lendo, está na nossa Bíblia, a partir do verso 16, e assim quero ler neste momento. Portanto, ninguém julgue ou vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne.
O textuário escolhido e proposto é o verso 18, dentro deste mesmo texto, e que assim diz: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Isto posto, vejamos o nosso esboço com o desenvolvimento em 3 subtítulos, assim colocados. Primeiro, práticas religiosas obsoletas, versos 16 e 17. Segundo, práticas religiosas falsas, versos 18 e 19. E, finalmente, mortos para os rudimentos do mundo, verso 20 a 23. Isso colocado este esboço, vamos iniciar a nossa lição. Do nosso material de classe, retiramos este texto. Os versículos finais do capítulo 2 estão estreitamente ligados ao argumento desenvolvido no texto da lição anterior, sendo que agora o apóstolo cita de forma específica várias heresias que ele tinha em mente, enquanto exortava os colossenses à perseverança em Cristo. Como existe alguma dificuldade em entender o sentido de certas expressões usadas, devido ao caráter conclusivo destas palavras, encerrando a parte doutrinária da epístola, e por se tratar de heresias muito atuais e disseminadas no meio cristão contemporâneo, convém-nos dedicarmos ao exame cuidadoso desta breve passagem. Muito bem, nessa introdução que estamos fazendo, colocando palavras bíblicas, assuntos tratados na lição anterior, quero convidá-los a observar no capítulo 2, a palavra do verso 6, assunto da lição anterior. Quando Paulo disse naquela ocasião do nosso estudo: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Verso 7, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Verso 8, bem ligado ao assunto que hoje tratamos: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Verso 10, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ainda, verso 13, estando vós mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. E o verso 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então observe que a leitura que nós fizemos no final do capítulo 2 é a continuação deste texto, quando ele apresenta Cristo Jesus em quem devemos estar, Cristo Jesus que na verdade é a cabeça do corpo este onde nós somos membros. Cuidado para ninguém nos dominar. Observe essa colocação, ele fala aqui em sermos presa por meio de filosofias e outras sutilezas, que é segundo os homens, segundo o mundo e não segundo Deus. Falando ainda que a pior situação nossa era de estarmos mortos em pecados e ofensas, e Jesus já morreu por nós.
para nos salvar, perdoando nossos pecados. E nisso mesmo ele triunfou sobre todas as coisas, tanto na terra como no céu, sendo então Senhor e Salvador do seu povo. O que mais falta? Não falta mais nada. E nisso colocamos também na lição anterior que somos perfeitos ou aperfeiçoados. Deus opera em nós para chegarmos à estatura de varões perfeitos por Cristo Jesus. Mas ele encerra esse capítulo 2 voltando a esse assunto e especificando melhor o que ele está considerando e no que ele tem a sua preocupação. Assim, passando ao primeiro subtítulo, práticas religiosas obsoletas, ele vai estar falando para nós a respeito daquilo que é segundo a lei. E observe, segundo a lei, que aqui fortemente foi colocado obsoletas, porque coisas velhas, e se foram declaradas velhas, porque algo novo foi colocado, um novo conserto, o que está velho já passou. Então, de fato, essa palavra obsoleto não está tão ruim assim, já passou, não tem mais a sua importância como antes. Assim, passando a consideração dos versos indicados 16 e 17, nesse primeiro subtítulo, então, que estamos dizendo práticas religiosas obsoletas, repetindo os versos, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. A excelência não está na sombra, nem no desenho, figura de alguma coisa, mas a excelência está no próprio, na realidade. Isso que nós precisamos entender. Colocando eu a mão à frente de um foco de luz, na tela projetada tão somente da minha mão, uma sombra. E o que é sombra em relação à realidade? A sombra não é palpável, só dá uma leve ideia do que é a mão. Mas na mão, quanta excelência, quantas células, dimensões, ações, movimentação diversa, complementação, depois os vasos sanguíneos e tanta coisa. Assim temos que entender. A lei, com toda a sua ordenança, é apenas uma ideia vaga. Mas a excelência é a revelação em Cristo Jesus, tanto em si mesmo, como na obra, vamos dizer assim, do seu ministério sacerdotal, ou ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, não podemos continuar em sombras e figuras, mas vamos para a realidade. A realidade é Cristo Jesus, colocado como cabeça de um corpo vivo, corpo esse que somos nós, cada um sendo uma parte desse corpo, e pela nossa pequenez, então somente uma célula, mas estamos no corpo e estamos vivos. E a cabeça que nos comanda é Cristo Jesus. Por isso essa expressão que aqui diz, por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras, mas o corpo, a excelência, a realidade de nós em Cristo Jesus. Muito bem, no material de classe temos um primeiro parágrafo que considera largamente esse assunto. Vejamos, acompanhemos nesse primeiro subtítulo, esse primeiro parágrafo. Paulo havia declarado que em Jesus Cristo temos a verdadeira circuncisão e que tudo aquilo que nos era contrário nas ordenanças judaicas foi cancelado ou riscado graças à remissão dos nossos pecados na cruz. Assim, considerando nossa isenção e liberdade em relação às ordenanças mosaicas, agora ele exorta os irmãos para que não se deixem intimidar por aqueles que quisessem julgá-los, como se não pudessem ser salvos por não guardarem as restrições mosaicas quanto ao comer
e beber, observância dos dias de festas, sejam anuais, mensais, aqui chamados de luas novas, ou semanais, os sábados. Mas no presente contexto, ele não admite que os colossenses se rendam a elas, pois eram gentios, não tendo nenhum vínculo passado com as leis e concertos do povo hebreu. Seu direito à herança da vida eterna deve-se exclusivamente à fé em Jesus. Aderir, portanto, a tais práticas seria cair da graça, abrir mão da liberdade cristã e insinuar a insuficiência ou uma insuficiência da graça de Cristo para a salvação, o que subverteria o Evangelho. Ou seja, não é o Evangelho de Cristo, porque a palavra do Evangelho é clara ao dizer para nós: aquele que crê tem a vida eterna. Não vai ter, não, tem a vida eterna. Então observem que a questão de Paulo volta-se outra vez à preocupação de se colocarem nas práticas já passadas, figuras e sombras da lei. E essa foi a batalha grande de Paulo ali quando tratava das coisas aos Gálatas. Sim, porque muitos judeus que estavam na fé, dizendo-se de Cristo Jesus, entretanto, em vez de pregar Cristo Jesus e alcançar as almas para Cristo, iam aos gentios já na fé em Cristo, dizendo com eles que eles não seriam salvos se não guardassem os rituais, normas, leis, estatutos, práticas da lei. Por isso mesmo, professores, lembre-se de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando outra vez voltamos ao assunto. Os apóstolos reunidos puderam concluir a reunião com essa decisão: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor aos gentios coisa alguma, senão aquilo que é próprio da prática cristã, que seria então se afastar da idolatria, da prostituição, do sangue, do que é sufocado. Foi colocado simples. E quanto à guarda de sábado e aquilo que era as festas determinadas pela lei, que estão em Levítico, no capítulo 23, isso não se faz mais. Não é por isso que somos salvos. Vamos perceber isso. E o que estava ali na lei, além do sábado, a Páscoa uma vez por ano, a festa de Pentecoste, a festa das trombetas, a festa do jubileu, ou também do dia em que se deveria, vamos falar, o dia da expiação do pecado, em que toda alma deveria se amargurar diante de Deus, ou quanto se fazia o exame de consciência, por determinação de Deus, em datas específicas, uma vez por ano. Mas, observe, nada disso os apóstolos pediram. São muitas coisas que os apóstolos disseram: não se cobra isso dos gentios, porque tudo aquilo não era o que trazia a perfeição daquele que se chegava a Deus, mas eram tão somente sombras, figuras daquilo que Deus queria falar, das coisas celestiais. Assim, lembremos, em termos na Bíblia Sagrada, como citamos Gálatas capítulo 5, verso 1 a 4, quando diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela fé, da graça tendes caído. E a gravidade grande que eu quero destacar aqui é como se dissesse que o sacrifício de Cristo Jesus, o sacrifício do Filho unigênito de Deus,
foi insuficiente ou não foi suficiente? Não. Ali está a plenitude de tudo. Poder e sabedoria de Deus em Cristo Jesus, para salvar todos, ou todo aquele que nele crê. Agora começam a colocar atitudes, procedimentos, cuidados, alimentos e guardas de dias e festividades que eram tão somente simbólicas. E a realidade, voltemos a Cristo. Mas Paulo também em Romanos 14 deixa para nós uma instrução nesse particular, quando diz: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós ou de nós vive para si, e nenhum morre para si. Somos de Deus. Portanto, observem que Paulo nessas palavras aniquila todos esses cuidados, conforme vimos nos versos 16 e 17, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber ou pelos dias, os dias que são guardados ou não. Perdoe falar assim, insistir, mas vamos estar atentos, que no nosso meio ainda tem muita gente fazendo algumas festividades que não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com o cristianismo verdadeiro. Natal, por exemplo, não é nada bíblico isso. Podemos lembrar, é uma verdade. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Podemos comemorar, vamos alegrar com isso. Mas tem algumas restrições, não podemos sair da Bíblia. O que é verdade, o que é invenção, sai fora. Que além de não aperfeiçoar, pode contaminar. Tanto que estão vendo hoje em dia que, pronto, degenerou. Natal não é mais nascimento de Jesus. Pode ser que alguém faça isso, guarde isso, lembre isso. Mas todo mundo está comprando presentes nas lojas. Até, talvez, muitos de nós. O foco agora é o presente que tem que comprar, porque tem que dar presente para esse, para aquele, para aquele outro. Não posso esquecer da ceia à noite também. Mas às vezes esquece de Cristo Jesus, que é o principal. Não estou censurando quem compra presente. Não estou censurando quem faz a ceia à noite. Mas estou querendo lembrar que a principal é Cristo Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. O grande mistério de Deus, ou grande prova do amor de Deus para conosco. Outro, a Páscoa. Voltam a data uma vez por ano para uma festividade chamada Páscoa, sendo que Jesus já disse: fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Pronto, nós preferimos o que era instituído antigamente do que fazer uma realidade que deve nos acompanhar dia após dia. E hoje a Páscoa nem é sábado mais, né? Já mudaram para domingo. A Páscoa nem é mais morte de Jesus, é ressurreição. Ou seja, totalmente contrário à verdade bíblica e à doutrina correta. Portanto, irmãos, é atual. Isso é atual. E ninguém percebe. Ninguém percebe isso. E quantos fazem os feriados religiosos, o máximo dia de purificação? Purificação é Cristo Jesus. Santificação é Cristo Jesus. Então, a falha é presente hoje. Temos que entender isso.
Mas vamos em frente para o segundo parágrafo, neste primeiro subtítulo, práticas religiosas obsoletas. Continuando, aqui o apóstolo não repete argumentos como a comida não nos faz agradáveis a Deus, para demonstrar a ineficácia de tais observâncias quanto ao nosso aperfeiçoamento espiritual, mas tendo já demonstrado a plenitude do que desfrutamos em Cristo, como o seu corpo ou parte do seu corpo, ele reduz a heresia judaizante a meras preocupações, com sombras dos bens futuros. Esta expressão quer dizer que a importância desses e muitos outros preceitos levíticos não se encontrava em sua obediência restrita e literal, tal como ocorria sob o antigo concerto, mas a instrução espiritual que encerram, principalmente acerca da santidade divina e da necessidade de que o povo precisava entender a diferença entre o santo e o profano para se santificar e assim ter comunhão com o seu Deus. Mas em si mesmos, todos esses rituais eram incapazes de santificá-los, pois isso só é possível mediante o sangue de Jesus Cristo, derramado para santificar a sua igreja, não quanto à carne, mas quanto à concupiscência contaminada pelo pecado. Então observe bem que Paulo volta a essas colocações, sombra dos bens futuros, mas ações ineficazes, e a própria lei mostrava para nós a fragilidade daquilo tudo, porque sempre tinha que ser repetido. Era constantemente algo que se repetia. Ou seja, hoje, terça-feira, eu fiz um sacrifício de expiação de pecado. Um cordeiro foi morto para perdão dos meus pecados. Mas pensando bem, acho que eu tenho que voltar lá no templo de novo, porque já chegou outro pecado na minha mente, na minha lembrança agora. Ou então, no dia seguinte, quarto, eu tinha que correr de novo para pedir perdão por uma outra falta. Ou seja, sacrifícios e oferta de manjares nunca perdoaram pecados ou nunca nos livraram do poder do pecado. Mas vem Cristo Jesus e a obra do Calvário chega para nós dizer, e vem lhe dizer: o pecado não terá domínio sobre vós. E pronto. Aí outras passagens também, libertados do pecado, das trevas, da morte, pronto. Agora podemos regozijar e servir a Deus com liberdade em nossas mentes e corações. Então, bem diferente, bem diferente. Mas, vendo mais alguns textos bíblicos em apoio a essa colocação, 1 Coríntios capítulo 8, verso 8, ora, o manjar, a comida, não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Isso não altera a nossa relação com Deus, de forma nenhuma. Hebreus 10, verso 1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. E o verso 14, porque com uma só oblação, Cristo Jesus aperfeiçoou para sempre, os que são santificados. Repetindo, com uma só oferta, Jesus aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Vai fazer diferença de guardar dia da semana, de fazer festa ou não, de comer carne de porco ou não, ou ficar em jejum ou não? Nada disso altera. A excelência e o tudo está em Cristo Jesus, que se deu por nós. Isso que precisamos entender. Agora, parece algo bonito,
Mas vamos falar mais à frente. Efésios capítulo 5 e 25. Vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus fez tudo por nós, a sua igreja, não falta mais nada. Observemos isso. Na aceitação de Cristo Jesus, como se recebêssemos um jato de água poderosa que nos limpava totalmente, e ao mesmo tempo que uma veste de linho fino, branco e resplandecente, que são a justiça de Cristo, estão nos cobrindo totalmente. Não precisa mais nada. Mas os homens, quantas vezes querem achar alguma coisa para fazerem nisso, dizerem que são melhores. Agora sim estão justificados, agora sim estão santificados. Se não é por Cristo Jesus, é vaidade do coração, é um conhecimento na carne, uma ideia, filosofia do pensamento humano e não daquilo que está ligado em Cristo Jesus. Indo em frente para o segundo subtítulo, práticas religiosas falsas, aí o versos 18 e 19, que também leio dentro do nosso texto da leitura bíblica em classe. Ninguém vos domine, diz a palavra, a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Então observe bem, por favor, esse ponto. Quem faz parte do corpo de Cristo é provido, alimentado, nutrido, conduzido num sistema organizado para que cresça. Ou seja, a cabeça opera tudo no nosso ser, no corpo dele, que é a igreja, para que seja aperfeiçoada e haja desenvolvimento em todos os sentidos. Não é por ações nossas, é por Cristo, a cabeça, que opera tudo isso. Isso que temos que entender. Portanto, esse assunto de uma humildade de expressão física, de quebrantamento do semblante e outras coisas, inútil. Deus não está olhando isso. Deus está olhando o coração e as intenções dele. Deus não está olhando a veste, nem o semblante que eu procuro fazer o mais quebrantado possível. Nada disso. Ou então, para eu ficar bem mesmo quebrantado, eu me açoito a mim mesmo. Ou então faço um jejum mais longo. Tudo isso é falso. A humildade não é isso. Não é isso. É algo totalmente no coração e não algo que se faz, que se complementa com artifícios de veste ou algum flagelo próprio. Nunca, nunca, nunca. Consideremos isso. E passando aos nossos parágrafos, nesse segundo subtítulo, práticas religiosas falsas, o material de classe nós coloca: os próximos exemplos citados por Paulo são igualmente, se não ainda mais perigosos, pois não encontravam precedentes nem mesmo nas instituições religiosas do passado, como a lei. As palavras aqui expressas parecem sugerir que, além dos judaizantes, havia em Colossos falsos mestres que propagavam uma espécie de culto aos anjos. Não sabemos quais as razões apresentadas pelos patrocinadores dessa heresia, mas considerando uma prática semelhante
perpetuada em meios ditos cristãos, talvez alegasse que orar ou cultuar diretamente a Deus e a Cristo fosse muito pretensioso, uma vez que havia escalões na hierarquia celeste pelas quais deveríamos passar primeiro. Não é por acaso, então, que Paulo vem destacando desde o princípio da epístola a superioridade de Cristo Jesus sobre as autoridades e poderes espirituais. Ou, agora coloquemos, tudo isso é falso, culto aos anjos, uma humildade construída por nós mesmos e visível, tudo isso é falso. Tudo isso é falso. Nós queremos colocar Jesus disse: vinde a mim. E as pessoas dizem: não, vai ao assessor, aí você terá a chance. Jesus disse: vinde a mim. Pelo profeta Jeremias a palavra é: clamai a mim e responder-te-ei. Oração, Jesus ensinou: Pai nosso que estás no céu, ou seja, do homem tão frágil e falho dirigir-se diretamente a Deus pelo direito que há no sacrifício de Cristo Jesus. Mas hoje, nós estamos vivendo hoje essa realidade, até no meio evangélico. Quantas vezes a gente ia falar: eu vi o anjo ali, aí todo mundo vibra. Oi, peraí, perdoe, eu acho que eu exagerei todo mundo, mas uma grande maioria, um grande número das pessoas vibram: o anjo ali, vejo o anjo ali. Mas peraí, não era para ser Jesus o alvo do culto? Nem ele que tem que estar presente, não é ele que disse que estaria presente, nem a sua presença que Moisés requereu: não nos mande ir pela mão de um anjo, não nos mande ir se a tua presença não for conosco. Então essa ideia de anjo, visão, às vezes não está bem na correção, na excelência de uma verdade, que é Cristo Jesus. Verdade, caminho, e sem isso nós não chegamos ao Pai. Observe bem, é a palavra. Mas esquece-se essas palavras tão fáceis, tão claras, e fica procurando artifícios. Que se diria então agora dos cultos com a fumacinha? É gelo seco? Ou com luz piscando, como se isso fosse levar ao céu? Falsidade. Falsidade. Pode mover alguma coisa no sistema nervoso, ou mesmo, vamos dizer assim, cardíaco por emoção, mas não é verdade em Cristo Jesus, não é alegria do Espírito, é algo que mexeu com nossos sentidos, e os sentidos são da carne, não é de Deus. Precisamos entender. Vamos estar com muito cuidado nisso. Mas, observando mais alguns versos, professores, atentem, por exemplo, Hebreus capítulo 1, verso 1, nas primeiras palavras, e no intuito da carta aos Hebreus é mostrar a excelência de Jesus Cristo sobre todas as coisas. A excelência de Jesus Cristo sobre todas as coisas. E nos primeiros versos de 1 até 6, leio Hebreus 1: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz
No mundo, o primogênito diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Pronto. A excelência em Cristo Jesus absoluta. E Deus nos fala hoje por Jesus. No passado falava pelos profetas, falou muitas vezes de muitas maneiras, falou pelos anjos também, mas hoje é por Cristo Jesus. E nós temos aquela passagem de Apocalipse, capítulo 22, versos 8 e 9, João, o apóstolo João. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Pronto. E as pessoas querem cultuar um intermediário, alguém da sua devoção para chegar a Deus. Falso, é errado, né? Esses santos, se pudessem dizer, hoje, se pudessem falar, diriam aos seus devotos, né? Não faças tal, adora a Deus, vá a Cristo Jesus, que é porta, caminho, verdade e vida. Mas quantos cristãos estão indo atrás de outras coisas, esquecem a palavra que Jesus disse: vinde a mim, vinde a mim. Portanto, parece bonito, parece religiosidade, santidade, devoção, grande fé, subir uma escadaria enorme a pé, atravessar o Brasil com uma cruz nas costas, tanta coisa, como se isso fosse melhorar. Não, piora. É como se dissesse para Cristo Jesus: o Senhor não fez tudo direito, faltou uma coisinha e tal santo, tal ajudador vai completar para o Senhor. Falho. Aí é ofensa a Jesus, diminuir o sacrifício da cruz. Será que Deus não vai cobrar desses a morte de Cristo, sendo nós então réus? Precisamos ter atenção para essas coisas. Mas a palavra do anjo é: adora a Deus. Mas no passado os anjos aceitavam a adoração. De fato, concordo. Mas o anjo não aceitava a adoração para si. É que os anjos naquele tempo representavam Deus para aquele a quem ele se manifestava. Aí sim, o anjo aceitava a adoração, não para ele, mas pelo que ele representava, que era o próprio Deus. Aí é diferente. Mas agora, na plenitude, anjo nenhum recebe culto algum, nem alguma devoção, de forma alguma. Todos eles já sabem muito bem que Cristo Jesus já se revelou. Se alguém quer ir a Deus, vai a Cristo Jesus. Uma palavra simples: adora a Deus. Bem diferente. Continuando um pouco mais nesse segundo subtítulo ainda, práticas religiosas falsas, o apóstolo classifica esse tipo de doutrina como fruto de uma compreensão carnal e a humildade pretendida por seus propagadores é falsa. E se talvez não precisemos hoje nos preocupar com a insinuação de culto aos anjos, o fato é que sempre haverá falsos mestres embasando sua autoridade em coisas que não viram, exigindo dos fiéis uma humildade que não é humildade, mas uma submissão servil que em nada contribui para o aumento do corpo. A igreja se aperfeiçoa através da sã doutrina, que une seus membros à cabeça, que é Cristo, e não através das pretensões pessoais de falsos líderes que querem manter o rebanho sob o seu próprio jugo. E observe alguns segmentos religiosos de uma devoção, submissão a um certo líder, acaba em suicídio. Mas não é para a vida, mas na verdade conduziu para a morte. É porque as pessoas se deixaram dominar por uma ideia falsa
de um procedimento que leva ao céu. Não, isso é suicídio. É como matar a si mesmo. E a palavra é, se quer voltar ao passado, não matarás. Portanto, se alguém quer servir a Cristo, não é se matando, é se apresentando como sacrifício vivo. Isso sim, é algo agradável a Deus. Quando a gente procura saber qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus a nosso respeito, mortos para nós, mas vivos inteiramente para servir a Deus, cumprindo o seu querer. Continuando, passemos a um terceiro subtítulo: mortos para os rudimentos do mundo. E aqui Paulo fecha esse aspecto inicial, que é, de fato, quanto às coisas do mundo e da carne, devemos nos considerar mortos. E a nossa vida tem que ser vida em Cristo Jesus. Ou como Paulo também disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O texto do nosso estudo desse terceiro subtítulo, qual o terceiro subtítulo? Mortos para os rudimentos do mundo, são os versos 20 a 23. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrego ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Nesse particular, lembremos, da palavra em Isaías, a palavra também em Zacarias, que o povo chegava para o profeta, ou para aqueles dois profetas, perguntando: jejuaremos nós ainda? Ou porque jejuamos nós e o Senhor não atenta? Aí os profetas responderam, e a palavra de Deus foi essa: jejuais para mim? Para mim mesmo. Aí a palavra vai mostrar que eles não jejuavam para Deus, mas antes faziam algo que trazia contentamento a eles, ou os iludia um aspecto de santidade e devoção a Deus. Aí Deus fala: o verdadeiro jejum é amar o próximo como a si mesmo. Resumindo eu esta palavra. As palavras que eu disse estão no capítulo 57 e 58 de Isaías, depois em Zacarias também, um capítulo que fala sobre isso, talvez 7 e 8. Mas vamos em frente, no primeiro subtítulo do terceiro, no primeiro parágrafo de um terceiro subtítulo: mortos para os rudimentos do mundo. Retomando o princípio explicado um pouco antes, neste capítulo, Paulo conclui que, se estamos mortos em Cristo para aquelas antigas formas de religiosidade exterior, os rudimentos do mundo, no seu colocar, porque deveríamos buscar novas formas para substituí-las? Na falta de entendimento quanto ao significado da obra de Cristo e de uma genuína fé que traga ao coração confiança e descanso sobre a eficácia desta obra, muitos crentes buscavam, e buscam ainda hoje, se submeter a restrições quanto ao que tocar, provar, manusear, como se nossa aceitação para com Deus dependesse da conformidade a um padrão religioso exterior, baseado no que é visível e material. Esse tipo de doutrina modifica e perece pelo uso, como diz o apóstolo, pois é humana e versa sobre coisas que naturalmente mudam.
Já o Evangelho nunca muda, pois trata de coisas espirituais e eternas, não do que parece, mas do que realmente é pecado. Não de prevenções exteriores que apenas fazem pesar ainda mais o jugo do pecador, mas de perdão e graça para mortificar o mal na sua raiz. Mal na sua raiz que está no coração, no interior. Aí vem a palavra que Jesus também disse. E nós temos muita gente, muitos rituais hoje de purificação por obras. É uma peregrinação no Rio Jordão como se tivesse virtude no Rio Jordão. Nada disso. É em Cristo Jesus. E a purificação tem que ser interior, no coração. Porque do coração pode proceder algo que leva à morte. Mas purificado o coração, aí estão as fontes da vida. Portanto, é algo totalmente espiritual, interno, que só Deus alcança. Só Deus alcança. Ressalto, relembrando, um ritual da própria lei na santificação ou consagração dos sacerdotes. Eles não se purificavam a si mesmos. Eles não iam para um lugar que tinha água, seja banheira, piscina ou rio, para se banhar e apresentar-se a Deus purificados. Não! Moisés teve que lavá-los. Moisés dá banho em gente barbada, gente grande. Arão mais velho que ele e os seus sobrinhos fortes, novos ainda, ele dando banho nessas pessoas. E depois vestindo a eles, porque representava que o único que pode lavar, na verdade, é Deus. A purificação não é exterior, é total e interior. E aquele que verdadeiramente pode nos cobrir, vamos dizer assim, trazer cobertura para a nossa nudez espiritual, as nossas fraquezas e misérias, é Cristo Jesus também. As vestes de justiça. Então a própria lei já mostrava, só Deus, só Deus, só Deus, e não artifícios humanos. Tanto que no passado os judeus tomavam banho não sei quantas vezes, como se dependesse do banho em águas materiais a sua purificação. Não entenderam. Era para tomar banho, mas no sentido espiritual. E as ordens práticas com o uso de alguma coisa física, a água, por exemplo, era só figura do que Deus pode falar. E pelos profetas já foi dito: derramarei sobre vós água e vos purificarei. Então não é para mandá-los a um rio qualquer se banhar. Jesus prometeu fazer isso. Continuando, no segundo parágrafo, no terceiro subtítulo nosso, mortos para os rudimentos do mundo, vejamos, para finalizar, notemos o que diz ainda o apóstolo, que o perigo desse tipo de religiosidade está na sua aparente sabedoria, devoção, humildade e disciplina do corpo, mas contribui apenas para a satisfação da carne, ou seja, para alimentar no coração do homem uma segurança, ou até mesmo a presunção de aceitação para com Deus pelo rigor da sua obediência, além do sentimento de superioridade sobre aqueles que não se conformam com esse padrão ou não procedem desse jeito. Então vamos estar atentos. Por exemplo, alguém está atravessando o Brasil com a cruz nas costas, promessa que fez para alguém, e diz ele que é para alguém, não fala que é para Deus não. Todo mundo fica olhando assim, é um santo. Que santidade, quanta fé. A fé não é isto, é crer em Cristo Jesus e não amar o mundo e amar o próximo como assim mesmo. A pessoa se acha santa mesmo, acha que está entrando já de foguete no céu.
Mas na verdade é algo da carne. É negar que o sacrifício da cruz é suficiente. Vamos entender isso. E é isso que Paulo está condenando. E vamos lembrar que se esse carrega uma cruz caminhando aí, um voto que fez para alguém, é como o fariseu no passado, que orava publicamente nas ruas para mostrar santidade para o povo. Ou quando alguém ia levar uma oferta maiorzinha lá para o templo, já ia com a banda de música tocando. Ou seja, chamava a atenção para si. Então, a oferta dele já teve um proveito próprio, para ele mesmo. Diante de Deus não chegou nada. E foi quando Jesus disse, a viúva que deu 2 moedinhas, ela deu a maior oferta, porque foi sincera do seu coração, do que era a sua alimentação, a sua nutrição, e não daquilo que sobrava. Portanto, irmãos, Deus está olhando bem diferente dessa ideia lógica e comovente que às vezes nos aparece. Mas continuando, aí temos a passagem de Lucas 18, verso 10 a 14, Jesus dizendo naquela comparação, 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Conclui Jesus, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Muito bem, isso posto, podemos encerrar a nossa lição considerando que possamos encontrar o verdadeiro e completo descanso na obra espiritual de Cristo e na eficácia da sua graça. Estejamos contentes com o fardo de Jesus, que é suave e leve, e fujamos de todo jugo de homens, não tomando sobre nós um jugo de ordenanças sobre coisas terrenas, que em nada aperfeiçoariam nossa consciência, nem nos fariam crescer na comunhão com Deus. Jesus que disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e achareis descanso para as vossas almas. Ponto final. Jesus é tudo para nós. E outros artifícios são perigosos. São, até, de certa forma, procedimentos que estão diminuindo a eficácia do sacrifício de Jesus ou o seu poder para atuar em nós. Mas consideremos que estudamos essa lição número 6, heresias que ameaçam a igreja, assunto tirado da carta aos Colossenses e que temos envolvido no esboço apresentado dos subtítulos práticas religiosas obsoletas, práticas religiosas falsas e nós mortos para os rudimentos do mundo. E o textual que tomamos é o verso 18 do nosso texto, que diz, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. E assim, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização.
Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.